Oi gente, tudo bem? Meu nome é Samantha Fonseca, eu tenho 29 anos. Eu sou gestora do site BJJ Girls Mag, pra quem não me conhece, né? É um site de jiu-jitsu para mulheres. Então desde 2015 mais ou menos a gente tem o site para poder trazer mais mulheres para o esporte, para poder gerar mais união entre elas e tudo mais. E o tema da minha palestra hoje, eu vou falar sobre ansiedade, depressão e síndrome do pânico e como o jiu-jitsu ajuda nesse processo, né? Eu tenho 29 anos hoje, mas o meu problema de ansiedade veio desde os meus 15, 16 anos, que foi quando eu comecei a ter mais responsabilidade, comecei a trabalhar, estudar. E a vida é isso, né? A vida te coloca muitas responsabilidades, muitos problemas, te coloca em situações de putz, o que eu faço? Tenho isso para entregar, é pressão da faculdade, do trabalho, dos amigos, do namorado, dos pais. Os seus pais que querem que você estude, mas no fundo você não quer. Enfim, são N pressões que a gente sofre ali fora para que a gente seja uma pessoa bem sucedida, uma pessoa equilibrada e tudo mais. Então a gente tem que manter aquele equilíbrio dentro do caos, né? Acho que esse é um dos maiores desafios hoje. Eu sempre tive esse problema de ansiedade, mas eu nunca achei que fosse algo sério. Achava que era, como muitas pessoas pensam, achava que era frescura, que era coisa de gente que não tinha o que fazer, né? Que não tinha trabalho, que não... enfim. E aí, como eu nunca procurei tratar desses problemas, há uns 2 anos atrás, no meu primeiro ano de faixa azul, eu tive uma lesão no dedo, foi no campeonato lá em Curitiba, meu dedo enganchou no kimono da menina que saiu do lugar, eu parei de treinar por causa desse dedo. Eu tive essa lesão e mais uma outra, né? Mas a outra não foi tão grave, então essa lesão no dedo me deixou 6 meses parada, não conseguia fazer pegada. Eu existe jiu-jitsu sem pegada, assim, então eu parei de treinar e nisso eu comecei a focar mais no meu trabalho. Pra quem me conhece, eu sou publicitária, trabalho com redes sociais, criação de site, textos para blog, site, essas coisas. E eu comecei a desenvolver muito o meu trabalho, então muitas oportunidades apareceram e eu comecei a trabalhar de segunda a sábado, de final de semana também, de sábado à tarde e domingo. Eu trabalhava, eu brincava um monte de frila, meu namorado inclusive falava: você é louca, você tá trabalhando muito, você vai ter um treco. Eu falava: treco? Você é coisa de gente fresca. Na minha cabeça, né? Então não tratei nada disso e um dia eu tive uma crise de pânico. Eu tinha que trabalhar no outro dia, na segunda de manhã, eu tinha que estar 9 horas na loja. Era um trabalho que eu gostava, mas que não era algo pra mim, entende? Era uma coisa que eu não me sentia tão bem quanto quando eu tô treinando, quando eu tô escrevendo pro site e tal. Então cada um tem o que você gosta de fazer, o que você mais se sente à vontade, o que mais você se sente em casa mesmo. E na loja eu não me sentia assim. Então eu me martirizei muito nessa época. Eu queria fazer os trabalhos freela em casa e eu não tinha coragem de falar: putz, é isso que eu vou fazer, vou largar tudo isso que eu vou fazer. Então eu tive que ter essas crises, tive que passar por esse problema pra poder me respeitar. Então eu tava trabalhando num domingo em casa, fazendo um texto para um campeonato que ia ter dali a alguns meses. E aí eu comecei a sentir minha mão formigar e muita falta de ar. Eu levantei assim, uma coisa assim muito louca que me deu. Comecei a tremer, me desesperada, achando que eu tava tendo um ataque do coração, alguma coisa do tipo. E eu fui pra sala, falei: mãe, eu tô tendo uma crise de ansiedade e tal, liga na loja e fala que eu não vou amanhã. Daí minha mãe preocupada, e falou: calma, ela me deu uma água, fui lá fora respirar e tudo mais. E isso durou uns 15 minutos, sabe? Eu não parava de tremer, eu achei realmente que eu ia morrer, é uma sensação horrível de morte, assim, que eu não desejo pra ninguém. E aí depois de um tempo meu irmão chegou, conversou comigo e tudo mais, e aí foi passando. Mas as crises, elas duraram cerca de 2 meses, então eu dormia de 30 a 40 minutos por noite, eu acordava com uma sensação de desespero, assim, dentro do peito, sabe? É uma coisa que não dá pra explicar. Eu queria sair correndo, que eu falava: meu Deus, o que é isso? O que é isso? E eu falava: nossa, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a fazer terapia, comecei a tomar medicamento controlado. Eu tomei Rivotril durante 1 mês e meio, que é um sedativo, muita gente conhece. Eu andei pesquisando, é um dos medicamentos controlados mais vendidos no mundo.
Então, se você não tratar seus sentimentos, não cuidar do seu emocional, não se respeitar, esses problemas eles vêm à tona. Se você não se perdoar, se você não perdoar quem você odeia, se você guardar todo esse ódio dentro de você, isso vai acontecer com você. Então, voltando ao problema que eu tive, eu comecei a me perceber. Eu era uma pessoa que eu acordava e eu não agradecia pelo dia, não agradecia pelo meu trabalho, pela minha família. Então eu acordava com uma tristeza assim, muito grande, uma falta de gratidão muito grande dentro de mim. E eu tenho muita coisa boa na minha vida. Eu posso não ser a mais perfeita profissional de publicidade, posso não ser a atleta campeã de jiu-jitsu, mas eu tenho muita coisa boa na minha vida que me faz ter muitos motivos para agradecer do que para reclamar. E a partir do momento que eu comecei a agradecer, em vez de reclamar, de acordar, putz, mais uma crise de ansiedade, mais um problema, mais um dia sem dormir, eu comecei a agradecer e comecei a me perceber quando que eu tinha essas crises. Eu percebi depois de um tempo que as crises vinham quando eu passava muito nervoso, se eu brigava com a minha mãe ou com o meu namorado. E aí eu comecei a me policiar. Então quando a gente presta atenção mais dentro da gente, esses surtos, eles diminuem muito. Eu não vou dizer que eu tô curada. Eu melhorei bastante, muito mesmo. Mas tem momentos que a gente se coloca em situações ruins. A vida mesmo nos coloca em situações problema pra gente poder ter jogo de cintura e saber lidar com as dificuldades. Então, o jiu-jitsu me ajudou muito nisso porque desde que eu comecei a treinar, tudo na minha vida girou para que eu voltasse a treinar. Então, eu comecei a treinar na época que eu fazia faculdade. Então, eu era uma pessoa que eu desistia muito fácil dos meus objetivos, assim, muito fácil. Eu fiz uma faculdade de Relações Internacionais até a metade, fiz outros cursos que eu também não terminei. E aí, quando eu tinha acho que 21, 22 anos, eu comecei a fazer publicidade. E aí com um ano e meio, eu falei, putz, quero parar. Minha mãe falou, você não vai parar, não faz isso, não sei o que. Aí eu conheci o jiu-jitsu e eu não podia treinar porque eu tinha que me formar. Aí eu falei, bom, vou treinar do jeito que eu posso e depois que eu terminar a faculdade eu vou me dedicar ao máximo. E foi o que eu fiz, eu terminei a faculdade e depois disso eu voltei a treinar. Eu treinava às vezes 2 vezes por dia, depois eu peguei a faixa azul e tudo mais. Agora eu quero fazer uma pós. Então o jiu-jitsu, ele te coloca pra frente de uma forma inexplicável. Toda essa carga de ansiedade, de energia ruim que você acumula durante o dia, dessa pressão, você descarrega no treino. Então, quem não gosta é quem não chegou a conhecer a essência de verdade. Porque o jiu-jitsu, ele te dá uma nova família, que são seus amigos de treino. Ele te dá disposição, ele te dá fôlego, ele te dá disciplina, ele te dá N benefícios que você leva pra sua vida. Quando eu voltei a treinar, quando eu consegui voltar a treinar, eu fui voltando bem aos poucos, né? Porque depois se vocês puderem dar uma pesquisada no Google, tem uma entrevista com um atleta de MMA que é o Cara de Sapato. Ele teve síndrome do pânico. E é um cara que nunca teve contato com bebida, com cigarro, com nenhum tipo de droga. Ele desenvolveu essas crises de pânico. Ele tinha histórico de hiperatividade desde novinho e tal. Então não dá pra explicar por que exatamente uma pessoa tem isso, né? Então ele superou isso, ele passou pelas crises, ele tava num mundial, não sei em que ano, foi no Mundial de Abu Dhabi. Então pensa, você longe da sua família, dos seus amigos, de todo mundo, você tendo uma pressão foda que é lutar um mundial de jiu-jitsu. E aí começou a dar as crises nele e tudo mais. E esse atleta, o Cara de Sapato, ele começou a ter crises lá. E ele contou que foi um pouco difícil, que ele tomou medicamento, que ele passou por um tratamento psiquiátrico depois. E que é muito importante você respeitar esse tempo. Eu fiquei, 1 mês e meio a 2 meses, tendo crises, tendo todas essas reações. Então é muito importante você se respeitar, porque não é porque você quer que as crises vão passar, não é porque é um processo. Tem gente que fica anos. Eu fiquei 2 meses, eu podia ter ficado muito mais. Então vai de cada um, você ter suas compreensões, você ter você ressignificar tudo que tá aí dentro, porque eu posso falar com toda certeza. Eu renasci, eu sou uma outra pessoa, eu sou uma pessoa mais ponderada, sou uma pessoa mais paciente. Lógico que tem seus momentos de crise, mas hoje eu penso muito mais antes de falar, antes de alimentar alguma energia ruim para qualquer pessoa. E voltando a quando eu voltei a treinar,
Eu tinha muito medo de voltar a treinar porque uns 15 dias depois quando eu comecei a ter as crises, eu resolvi fazer um treino. E aí eu fui treinar, e aí eu fiz um rola, fiz 3 rolas. Eu saí com o coração a milhão, assim, foi horrível. Parecia que eu tava tendo outra crise, mas era crise de pânico junto com a adrenalina do treino, junto com o desgaste físico, e juntou tudo e eu fiquei, uma meia hora com o coração aceleradíssimo. Eu não ia morrer, então eu só tinha que me acalmar, porque era uma crise junto com um sintoma físico. Então, logo depois que eu comecei a ficar boa, comecei a dormir melhor e tudo mais, eu voltei a treinar e eu fui aos poucos. Nas primeiras semanas eu fui só fazendo posição. Eu queria muito rolar e aí falei, não vou no meu limite, mas se eu não me testasse, eu não ia saber. Hoje eu tô treinando todos os dias praticamente, faço todos os rolas, faço aquecimento. Graças a Deus não tenho mais medo, consigo sair na porrada com a galera e tal, lógico, com respeito. E aí eu fui fazendo posição, fui fazendo um rola de 2, 3 minutos. Meu namorado me ajudou muito nessa época, que nas primeiras semanas assim eu ia treinar com ele, então eu fazia 2, 3 minutos com ele e parava. Então era mais um problema de condicionamento físico. É importante no médico também. Logo no primeiro dia que eu achei que eu tava tendo um troço, eu fui no médico e ele falou, você não tem nenhum problema pulmonar, você não tem nenhum problema de coração, seus batimentos estão ok, sua pressão tá ok, eu vou te dar um remédio para você descansar, para você se acalmar. Foi aí que eu comecei a perceber que era mais psicológico, né? Então eu pensava em alguma coisa e já vinha a crise. Então foram várias crises que eu tive durante o dia, à noite. Então eu tinha muito que me controlar e me perceber que aquilo era passageiro, sabia que aquilo ia passar. Junto com isso veio a depressão, porque a gente não percebe, né? São doenças muito sutis. Eu tenho depressão desde que eu nasci praticamente. Tinha dias que eu não queria sair da cama, não queria estudar, não queria trabalhar, não queria fazer nada. Justamente por causa dessa falta de gratidão que eu tinha. Eu falava, putz, tem que ir pra escola, tem que estudar, porque eu não nasci rica, sabe? Tipo, umas coisas assim, bem bestas, bem infantis mesmo. Então, pra mim era normal. Eu falava, normal, acho que todo mundo reclama da vida. E aí, a depressão, você não cura ela totalmente, é uma luta diária. Você tem que combater ela todos os dias, porque todos os dias você vai ter problemas. Todos os dias você vai ter perdas. Eu perdi uma amiga em 2016, que era minha amiga de infância. Então a gente cresceu junto desde a época que a gente fazia natação e tudo mais. Ela faleceu de pneumonia, H1N1, doenças respiratórias. E eu fiquei muito mal, assim, na época. E sempre fui uma pessoa que eu tentava não expor os meus sentimentos. Porque, mais uma vez, eu achava que era frescura, que era fraqueza. Então, se você tiver vontade de chorar, de falar sobre os seus problemas, bota pra fora. Porque aquilo, se você não trata, se você não põe pra fora, aquilo vai te fazendo mal, vai te corroendo por dentro. E aí você vai ter um câncer, uma depressão, são N doenças que você vai ter se você não tratar isso. Porque a doença ela começa no campo emocional, para depois ir para o campo físico e aí por diante, até a pessoa morrer de uma vez se não tratar nada. E eu achava que essas coisas que eu tinha dentro de mim não iam me afetar. Eu tenho mais é que trabalhar, cuidar das minhas coisas, ir atrás das minhas coisas e tá tudo bem. Quem fica sofrendo por aí é fraco, tá? E eu tenho que trabalhar porque eu tenho que conquistar as minhas coisas, eu tenho que ser alguém na vida, que é a pressão que a gente sofre aí fora, né? A gente tem que ter casa, carro, apartamento, tem que ter casa na praia, a gente tem que ser formado com pós-graduação, tem que ter filho. Você não tem que nada. Se você quiser viver vendendo miçanga na praia, você vai viver e vai ser o cara mais feliz do mundo. Vai vender coco, vai vender o que você quiser, tá? Primeiro ponto. Você não tem que aceitar a pressão dos outros pra fazer o que você não quer. Se você quiser viver de jiu-jitsu, se você tem 35 anos e acha que não dá sim. Vai fazer o que você gosta, vai fazer o que você quer, o que te faz bem.
Não se importa com o que as pessoas estão falando lá fora. Vai viver os seus sonhos, entende? Tem muita gente que se esconde aí atrás do computador, mas o sonho dela é ser um atleta, é ser, sei lá, cantor, é ser músico, é ser... O que você quer fazer? Então, você tem que fazer o que te faz bem. Você não tem que ser advogado porque seu pai quer que você seja advogado. Esse é o sonho dele, não é o seu, entende? Então, quando a gente começa a se respeitar, a entender as nossas necessidades, a se amar mais, todos esses problemas eles vão sumindo aos poucos. Seus amigos vão se tornando outras pessoas. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu parei de sair de balada, parei de beber, parei com N coisas. Os meus amigos de verdade continuam até hoje. Dá pra contar nas palmas de uma mão, assim. Quem não é meu amigo, ficou pelo caminho. Isso não é ruim. Isso é só uma questão de afinidades. Cada um segue seu rumo. Então, cada um tem o seu ciclo de amigos de acordo com o que você faz, com o que você gosta, com os seus hábitos. E isso não é ruim. Quem ficou pelo caminho, quem deixou de ser meu amigo, eu desejo muito boa sorte, eu agradeço pelo tempo que a gente ficou junto, mas eu segui outro rumo, que não condiz com o rumo que esses amigos estavam tomando. Então, muita gente conversa comigo hoje, do jiu-jitsu ou não, fala assim, nossa, você mudou tanto. Eu falei, e aí, mas você acha que é pra melhor, pra pior? Não, pra melhor e tal, você tá treinando bastante e tal. Eu falo, é uma questão de escolha. Eu escolhi o que me fazia bem. E as pessoas que vieram junto com essa escolha são as melhores possíveis. Eu não me arrependo de nenhuma amizade que eu fiz nesse meio tempo. Acho que eu só cresci. O jiu-jitsu hoje, pra mim, não se resume só à minha equipe, à minha academia. Eu tenho amigos de fora da equipe, de fora de São Paulo, de fora do Brasil. A equipe de colunistas do site tem cerca de 20 colunistas. Tem no Brasil, tem na Argentina, tem no Chile, tem nos Estados Unidos. Então virou uma família assim universal, que eu converso com todo mundo, a gente se ajuda. O jiu-jitsu ele é muito solícito, ele é muito solidário. As pessoas que têm um sonho dentro delas de lutar, sei lá, um mundial, um campeonato assim, elas começam a juntar 6, 7 meses depois e faz campanha, faz festa beneficente, faz isso, faz aquilo e todo mundo se ajuda. É incrível, é incrível. Então, são várias coisas que você faz que uns ajudam aos outros. Isso é maravilhoso. Eu acho que o esporte em geral, ele cria isso dentro da pessoa, ele faz você ter disciplina, você ter foco, você ter respeito pelo próximo, pelos mais velhos. Quando eu comecei a treinar no judô, eu era bem disciplinada. O meu sensei Bira, se ele estiver me assistindo, eu queria mandar um abraço pra ele. Eu era uma menina bem disciplinada, eu chegava, só cumprimentava o sensei, já sentava no meu canto. Então, dentro de um tatame, você tem uma hierarquia, você tem as pessoas que chegaram antes de você, que treinam há mais tempo, que você tem que cumprimentar, tem que... É uma questão de respeito, eu não digo nem... Eu achava que era puxar saquismo, mas não é uma questão de respeito, de você chegar... Hoje, isso leva pra minha vida, por quê? Porque onde eu chego, se eu chego, sei lá, no churrasco, em alguma festa, que tem pessoas que eu não conheço, se eu estiver próximas, eu cumprimento, falo, oi, tudo bem? É uma questão de educação, de respeito, de você chegar depois e você simplesmente ser educado. Isso eu fui levando pra minha vida, essa disciplina, essa educação. Então, tudo que eu comecei, depois disso eu fiz o máximo possível para terminar. E o jiu-jitsu é essa escola, né? Então aí, no terceiro ano de faixa azul, quero pegar a faixa roxa, a marrom, a preta, quero dar aula, quero competir o máximo que eu puder. Eu que achei que eu nunca ia voltar mais a treinar, porque na ansiedade eu achava que eu tinha um problema no coração, eu acabei de fazer todos os exames, tudo ok, não tem problema nenhum no coração, não tem nada. É incrível como que o emocional, o psicológico mexe com a mente. Então, falando agora um pouco de depressão, conforme eu fui tendo essa ansiedade, assim, todos esses problemas, a depressão veio junto, porque como eu não conseguia dormir, como eu não conseguia fazer as coisas que eu estava habituada, a gente fica meio no automático, né? A gente trabalha, treina, come, dorme e
não pensa na vida, não pensa no que a gente veio fazer, não pensa... Acho que tudo que a gente vai fazer tem que ter um propósito. Eu tenho um propósito de vida, você tem outro, cada um tem o seu, e a gente tem que um colaborar com o outro, cooperar. Acho que na vida não é só ganhar dinheiro, não é só você ter seu trabalho, sua profissão, você tem que fazer algo mais, você tem que ser um exemplo, você tem que ser uma pessoa que as pessoas se espelham. E conforme eu parei de fazer tudo isso, eu me senti inútil, porque eu mal conseguia trabalhar. Eu fiquei acho que umas 2 semanas, o Guilherme tá de prova aí, que eu não conseguia trabalhar direito, não conseguia fazer as coisas, qualquer coisinha já me dava crise, então eu não conseguia ver uma luta do meu namorado sem ter uma crise, então eu me sentia muito mal por não poder dar conta disso. E foi uma época assim bem complicada, que tava só eu e minha mãe dentro de casa, então minha mãe não podia trabalhar porque eu tinha muito medo de ficar sozinha. Então quando eu ficava sozinha eu achava que ia ter crise, que eu ia morrer, que eu morria de medo de morrer sozinha. Então foi uma coisa assim bem complicada e eu chorava muito. Chorava muito, muito, muito. Parece que, como eu fui uma pessoa que ia guardando muitos meus sentimentos pra mim, eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Chorei pelos problemas que eu passei na infância, passei na adolescência, pela morte da minha amiga, por N coisas. E eu fiquei muito tempo chorando, eu perdi uns 7, 8 quilos. Quem me conhece, né, mais próximo sabe o quanto que eu emagreci. Eu sempre fui um pouco mais cheinha, né? Meu peso médio é de 68 a 70 quilos e eu cheguei a pesar 62, então foi bem complicado. Cada dia que eu ganhava 1 quilo, 500 gramas, qualquer coisa, eu era uma vitória, porque eu não conseguia comer. Eu tinha fome, mas eu não conseguia comer, era como se minha boca estivesse travada e meu estômago estivesse todo embrulhado, então era horrível. Então eu só chorava, acordava chorando, passava a tarde chorando, não queria levantar da cama, não queria fazer nada. Então eu recebi agora uma pergunta de uma menina e a dúvida dela é sobre o que fazer durante as crises. Bom, eu acho que se você estiver com muita vontade de chorar e não quiser fazer nada, dá esse tempo pra você, chora o que você tiver que chorar, bota pra fora, porque a gente precisa chorar. A lágrima, eu dei até uma pesquisada, a lágrima ela tem uma função de limpar por dentro, de dentro pra fora, então ela meio que purifica. Então se você estiver sofrendo, se estiver se sentindo em crise, se estiver se sentindo pressionado, porque muito da depressão é isso, né? Você tem que ser boa para as pessoas lá fora, para sua família, para seus amigos, para seu namorado. Você não tem que nada, entendeu? Eu comecei a me respeitar muito mais depois disso. Então, se eu não posso fazer algo, se eu não quero fazer algo, uma pessoa tá me forçando a fazer, eu falo, não vou fazer, por isso, e pronto, acabou. Entendeu? Eu em primeiro lugar. Você não tem que agradar os outros, tem que se agradar primeiro. Então, se você quiser chorar, se tiver em crise, se tiver algum problema, cancela todos os seus compromissos, se tranca no quarto, põe uma música de deprê e chora. Bota tudo pra fora, só que assim, tem que passar. Vai ter uma hora que você vai ter que falar, putz, eu vou sair daqui, entendeu? Porque a gente não pode ficar chorando o resto da vida, a gente não pode sentir coitado o resto da vida. Você é muito mais do que você imagina. Então, quando você começa a enxergar esse potencial dentro de você, que você tem muito a fazer, você começa a entender o seu papel, né? Então você fala, putz, eu sou tão grande pra ficar dentro desse quarto, por que eu tô aqui chorando? Você começa a falar, nossa, que desperdício, né? Então, e aí aos poucos eu comecei a dia após dia, eu comecei a retomar minhas atividades. Então, eu não podia trabalhar o dia inteiro. Então, eu trabalhava de 2 horas de manhã, ficava do meio-dia até umas 3 horas descansando, sei lá, vendo um vídeo de boa. Comecei a tomar gosto por ver série, que eu não curti série na minha vida. Não assistia nada, achava uma perda de tempo, que o meu tempo era só para trabalhar. Só para trabalhar e ter pra dinheiro e, sabe, essas coisas assim malucas. Então, o nosso tempo ele tem que ser muito bem dividido, né? Tem que ser trabalho, lazer, família, você tem que se respeitar.
Então eu comecei a retomar minhas atividades aos poucos, comecei a trabalhar 2 horas de manhã, às vezes no máximo eu trabalhava 6 horas por dia, minha mãe chegava e falava, vê, você não tá exagerando? Ah não, tá tudo bem. E aí, conforme dava, eu ia aumentando a minha carga de trabalho, mas nunca mais trabalhei depois das 6 horas da tarde. Só se eu for entregar algum trabalho, mandar um e-mail, mas assim, ficar desenvolvendo um trabalho, fazendo criação, edição de texto, nada disso eu fico fazendo depois do horário. Se eu tô em casa depois desse horário, eu trabalho em casa, né? Eu tô fazendo alguma coisa com a cachorra, com meus gatos, eu vou sair com meu namorado, eu vou treinar. Então eu trabalho agora só em horário comercial de segunda a sexta e ponto. Só se for alguma coisa assim muito urgente para fazer. E essa coisa de trabalhar de final de semana era muito recorrente, era todo final de semana eu tava ficando assim sufocada. Então a gente tem que ter tempo pra gente, tem que se respeitar. Então conforme você se sente sufocada, pressionada, você começa a se desrespeitar. Então eu fui voltando às minhas atividades normais, voltei a treinar e aí foi que a depressão ela foi diminuindo, né? O combate, ele, como eu falei, ele é diário. Você tem que acordar, agradecer e sentir essa felicidade dentro de você. Eu não conseguia sentir, era muito difícil. Mas tem que tentar. Outra coisa importante que eu acho também pra gente combater a ansiedade é você viver no agora, você viver no momento presente. O meu foco é nesse momento. Eu não estou pensando no meu trabalho, não estou pensando no treino, estou pensando em desenvolver essa palestra para que seja um conteúdo bom, para que seja um conteúdo que ajude as pessoas e para que nada me atrapalhe. Então tem que estar focado, tem que estar 100% prestando atenção no que eu estou fazendo, até para não sair errado, para não desconcentrar. E tudo que você for fazer, você tem que estar focado no seu momento presente. O meu foco é 100% agora. Se eu for pra minha casa daqui a pouco, fazer um almoço, eu vou ter que ficar focado no meu almoço. Então a gente tem que aprender a estar no momento presente sem que nada atrapalhe. Sinta agora você com você mesmo e pensa, você tem algum problema agora, nesse momento? Eu imagino que não. Então, tenta não sofrer por antecipação, tenta não carregar um peso maior do que os seus ombros podem aguentar. Não carregar principalmente o problema dos outros, porque dependendo da pessoa, pessoas que passam mais tempo com outras pessoas, a gente conversa mais com outras pessoas e tudo mais, então a gente acaba sabendo mais da vida das pessoas, sabendo dos problemas, sabendo das sofrências de cada um, e toda essa carga energética ela acaba indo pra gente. Então, tenta filtrar. Né? Se a pessoa começa a falar muito do problema dela, tenta dar uma ajuda pra ela, mas sem que você absorva aquela energia negativa, né? Então faça o que você puder, manda uma energia boa pra pessoa e vai pra sua casa tranquilo, porque tá tudo certo, tá tudo no seu lugar. Eu acho que a gente compreende que a gente não tem poder nenhum sobre as coisas, nem sobre nós mesmos. As coisas ficam mais simples, a gente deixa nas mãos do universo e deixa rolar. Lógico que cada um fazendo o seu trabalho, cuidando da sua mente, do seu corpo, cuidando para que você tenha bons pensamentos e tudo mais. Então, essa é mais ou menos um pouco da minha experiência com ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Todos esses problemas, eles estão interligados, tá? Então, sabe, é uma coisa assim que não dá pra explicar por que acontece, como que acontece. Então, se você tá nessa situação, procura se entender, procura se perceber. Eu trabalhei muito meditação nesse meio tempo pra eu me focar em mim mesma, pra eu me interiorizar e pra poder me limpar de toda essa carga negativa que eu tava. E mudando um pouco o foco, vou falar de coisa boa, que é o jiu-jitsu. Eu treino há 3 anos e meio praticamente. Jiu-jitsu, pra quem não sabe o que é uma arte marcial de luta agarrada, ela é de kimono. Ele é todo desenvolvido em volta de alavancas, de estrangulamentos e torções. Então, com o jiu-jitsu você consegue quebrar o braço de uma pessoa, quebrar o pé.
consegue estrangular e fazer uma pessoa apagar, né, que é dormir, que é na nossa expressão lá, desmaiar. Então, é uma ótima técnica de defesa pessoal, tá? Inclusive, eu já até usei em uma situação que eu tava no metrô, que eu sofri assédio, mas isso não vem ao caso agora. Quem vai falar sobre assédio vai ser a Mayara Munhoz, que ela é colunista do ESPNW, ela é ótima, ela é faixa roxa da Atos ONU aqui de São Paulo, então ela vai falar um pouco mais sobre isso, ela já tem até uma matéria que foi super visualizada nesse tema. Então, o jiu-jitsu, para quem não conhece, eu recomendo muito você fazer uma aula, pelo menos nem que seja experimental. Muitas meninas conversam comigo e falam, eu quero fazer uma aula. Eu falo, não, vem treinar comigo, vem fazer um treino com a gente, tal, você vai gostar. Então, se você é mulher, se você já treina, abraça essas mulheres que estão querendo entrar, porque quando você chega num lugar que você não conhece, você fica um pouco com o pé atrás, você não conhece ninguém, fica meio tímido, então conversa, abraça, chama pra treinar com você. Se você quer começar, se você começou há poucos dias, conversa com as pessoas, tenta absorver o máximo de conhecimento, porque é isso que vai te ajudar a evoluir. Faça amigos, a maioria das pessoas do jiu-jitsu são boas, são pessoas maravilhosas que vão querer te trazer para esse meio. Você entra num mundo novo, de experiências novas, você tem 1000 atletas bons para você conhecer, para você se espelhar. E é isso, espero que vocês tenham gostado, continuem aí assistindo as nossas palestras. Em breve a gente volta com mais novidades. Muito obrigada e até mais.